TVT Cidades. O TVT Cidades, série especial de sabatinas com candidatos e candidatas à prefeitura das cidades da região metropolitana de São Paulo, receberia nesta sexta-feira Márcio Nakashima, candidato à prefeitura de Guarulhos pelo PDT. Infelizmente, o candidato desmarcou sua participação no programa na manhã de hoje e quem perde são os eleitores da cidade. Por esse motivo, vamos reprisar aqui no TVT Cidades a participação do candidato a vereador na cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Deison Renan Silva. Deison, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cosmo, tudo bem. Queria agradecer imensamente aqui vocês da TVT, da Rádio Brasil Atual, por mais uma vez dar essa oportunidade para eu estar aqui conversando com vocês. Eu que tive a oportunidade de estar aqui no programa de estreia, né? Exato. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje fazendo esse diálogo com vocês sobre a cidade de São Paulo. Bem-vindo, Deison. Deison, vamos falar então dessa candidatura. Você se coloca à disposição da população de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é uma cidade gigante. Quando a gente fala gigante e enorme, nas suas proporcionalidades de extremos, extremo sul, extremo leste, oeste, uma cidade gigante. Como que é fazer campanha e ser candidato em uma cidade como São Paulo? Você sabe que o maior desafio é esse, né? Porque a cidade de São Paulo tem dimensão continental, né? Existem vários países do mundo que não tem o tamanho que tem a cidade de São Paulo. Então você imagina que você está lá na região de Parelheiros e tem que se locomover para Brasilândia. E a população que mora na cidade de São Paulo? É gigantesca, né? Nós estamos falando da cidade mais populosa, né? do hemisfério sul, e a cidade mais rica, mais poderosa, e que tem esses conflitos, né? Então, se locomover pela cidade de São Paulo é um grande desafio, né? Bom, então vamos começar por esse desafio. Como é que você avalia a mobilidade na cidade de São Paulo? Quais são as suas propostas, né? Já que você é candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo, como é que você vê hoje a mobilidade urbana, o transporte público, prioritariamente, e o que você propõe para que a gente tenha um trânsito melhor, uma mobilidade melhor aqui em São Paulo, Deison? Primeiro, eu defendo muito a descentralização dos serviços públicos. Eu acho que o serviço público ele tem que estar perto das pessoas, né? E as pessoas também, a gente precisa propiciar, né, que empresas, que setores econômicos também estejam mais perto de onde as pessoas moram, para as pessoas não se locomover tanto. O Guilherme Boulos tem apresentado um conceito de uma cidade mais rápida, assim como acontece em outros países do mundo, né? Então você tem Paris 15 minutos, você tem várias cidades com esse propósito. Talvez São Paulo 15 minutos seja um sonho muito utópico, mas a gente diminuir as distâncias, né, e estimular inclusive que empresas, né, da área de telemarketing, né, enfim, de várias outras de tecnologia, né, que elas possam estar mais perto das pessoas e descentralizar os serviços públicos. Parece que não, mas a gente tem um contingente muito grande de servidor público que se locomove o dia, né, pela cidade de São Paulo. Então a gente defende muito, né, a descentralização dos serviços públicos e a criação de oportunidades de emprego. Antigamente a gente tinha uma cidade muito industrial, hoje em dia é uma cidade muito de serviços. E boa parte desses serviços podem ser descentralizados, né? Aliás, já são. Né? A economia ela já é uma coisa muito descentralizada. As pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, hoje não tem uma avenida da periferia de São Paulo que não tem as grandes magazines, as grandes lojas, os grandes atacadistas, né? Então é super importante, acho que, estimular isso. E na questão do transporte público, de fomentar e melhorar o transporte público, né? Da gente poder sempre fazer com que o transporte público seja o mais rápido e eficaz. Né? E foram nas gestões do PT que a gente privilegiou corredor de ônibus, bilhete único, né? Coisas mais acessíveis para as pessoas poderem ter um transporte público de qualidade. Peraí, deixa eu aproveitar. Então você falou em estimular que as empresas se instalem nas regiões mais periféricas da cidade. A proposta é dada de que forma? Dando incentivos fiscais para essas empresas ficarem por lá. E aí a importância de você ter uma Câmara também que tenha esse mesmo projeto da eleição de vereadores que tenham esse mesmo objetivo. É por aí? Por aí. E não só do ponto de vista de estimular a guerra fiscal, mas de articulação política mesmo, né? Se você fizer essa articulação, o Boulos tem uma proposta super interessante para todo mundo que nos assiste aqui na TVT, que tem a ver com a questão dos centros de oportunidades. O centro de oportunidades vai ser o novo CEL.
O CEL, né, ele contemplou as crianças até 15 anos de idade. A ideia é que tenham cursos profissionalizantes no centro de oportunidades, que vão ser 10, né, nesse primeiro bloco aí desses 4 anos do governo Boulos e Marta, e que vai propiciar para os jovens cursos técnicos, sobretudo na área de tecnologia, né, nas áreas que mais necessitam. Então, ou seja, se você tiver uma formação de mão de obra descentralizada, a ideia é que você estimule que as empresas vão para perto dessa mão de obra, né? Boa parte dos serviços da cidade de São Paulo tem se deslocado para outras cidades, ou por guerra fiscal, ou por ausência de mão de obra qualificada. E as nossas periferias têm condição de dar uma mão de obra extremamente qualificada. Você tem uma galera que tem muita condição de fazer isso. Então acho que o centro de oportunidades, né, ele funcionando, ele já vai ser um estímulo para a descentralização das empresas. Deison, já que a gente começou falando de mobilidade, depois trouxemos a questão da juventude neste debate, eu queria te ouvir, como candidato a vereador para a cidade de São Paulo, o que você propõe no seguinte quesito dentro desse grande guarda-chuva de políticas públicas, pensando juventude, pensando nessa juventude periférica. E tem mais, essa galera nem que vem da juventude, não estuda, não trabalha, é desiludida com alguma coisa, e a gente sabe que na periferia aqui que ronda a cidade de São Paulo tem uma juventude que é ávida por cultura, mas ao mesmo tempo ela depende de um trabalho para ajudar na sua casa, enfim, e tem problemas que não acessaram essas políticas públicas com políticas que sejam acessíveis para essa juventude. Você tocou nessa questão do CEL, que ampliar para qualificar essa questão de novas tecnologias, mas além disso, como é possível envolver uma cidade do porte da cidade de São Paulo, com o terceiro maior orçamento do país, para que de fato a gente tenha uma juventude mais qualificada, que tenha garantias de direitos? Eu queria te ouvir sobre essa questão. Você sabe que é um processo que depende do governo federal, do governo do estado e da prefeitura, obviamente. O governo federal está fazendo isso de maneira rápida e eficiente. Por exemplo, agora na perspectiva que a gente está tentando manter, né, o jovem no ensino médio. Né? Então é fundamental a gente poder dar uma bolsa para o aluno ficar no ensino médio. Né? O curso técnico, o Estado precisava ofertar muito mais, que não faz. O governo federal com os institutos federais tem feito uma excelente política. E o centro de oportunidades, né, do governo municipal, e a gente ganhando com Guilherme Boulos 50 e o Jason 1310 aqui também, né, para poder ajudar a ter o centro de oportunidades. Você falou de uma coisa, Cosmo, que me chama a atenção, eu sempre falo, e eu acho que eu tive a oportunidade de falar isso na última entrevista que eu tive aqui contigo. Aliás, parabéns ao TVT Cidades por propiciar esse espaço para a gente fazer um debate qualificado da cidade de São Paulo. Que a gente está tendo uma revolução cultural. São Paulo tem uma revolução cultural acontecendo, né, e ela não é silenciosa, ela é bem barulhenta, e a gente precisa dar ouvidos para isso. Né? O poder público precisa ajudar, estimular, fomentar essa atividade cultural. Você tem uma juventude que ela está ávida por cultura, e está produzindo muita cultura, está fazendo muita cultura, não só consumindo. Né? Então eu posso falar para você das rodas de samba, dos saraus, né, de uma série de políticas que está acontecendo nas nossas periferias, batalhas de rima, os slams, é muita coisa acontecendo na cidade de São Paulo. Cada canto dessa cidade, cada periferia que você vai e que você movimenta uma economia no entorno, né, com gastronomia, com bebida, com uma série de coisas, né, e que é fundamental a gente poder estimular e dialogar com isso. Eu acho que a gente erra quando a gente tenta se apropriar, cooptar, né, esse tema da cooptação dos movimentos de cultura. Não, na verdade, eu acho que nós temos que ser aliados. Né? Quem está no movimento de cultura não cai na farsa bolsonarista. Quem é militante do movimento de cultura não está caindo no discurso aí de coach, de ex-coach, aliás, né, por aí. Então, ou seja, é fundamental sim a gente investir na juventude, na educação, né, e também é importante a gente falar o seguinte, de entender qual que é a dinâmica hoje daquilo que o jovem quer. Então, por exemplo, a gente tem formulado aí para discutir junto com o Boulos e com a Marta propostas como, por exemplo, a gente ter estúdios como esse aqui, populares. Se lá atrás o telecentro era uma política importante, porque a pessoa não tinha acesso a computador, à internet,
hoje talvez a produção audiovisual seja o maior sonho de consumo dos jovens, né? Que querem ser youtubers, né? Que querem fazer o seu conteúdo digital. Então é importante a gente ter espaço público que possa formar a galera que quer trabalhar nessa área, né? Então é fundamental a gente também entender essa dinâmica, né? E ter, sou defensor disso, da gente ter estúdios de produção de audiovisual descentralizados pelas periferias de São Paulo, né? E que possa fomentar isso. Isso que você trouxe é um recorte muito importante, porque me lembrou de algumas ações lá atrás, quando teve a concepção dos céus aqui na cidade de São Paulo, que era um espaço maior, educacional, mas também tinha contratempo, com cultura, com esportes e com artes. E quem vivenciou lá atrás, no início desses projetos, hoje são pais, hoje já são tios, enfim, mães que participaram e viu o quanto isso é fundamental e faz parte na vida dessas pessoas e fez muita diferença, né? Você ouve relatos disso. É possível agregar mais esse tipo de política que você trouxe agora para a juventude no que diz respeito a novas tecnologias, descentralizar esses estúdios dentro, por exemplo, dessa concepção dos novos céus? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental. E a gente precisa entender também os equipamentos públicos já existentes. Por exemplo, biblioteca. Eu sou defensor das bibliotecas, eu gosto muito de biblioteca, eu gosto muito de livro, mas hoje você tem um consumo diferente dos livros. A biblioteca nos anos 90, ela servia para a pessoa ir lá e fazer uma pesquisa de um tema, para fazer um trabalho escolar e tal. Hoje não tem mais essa necessidade, né? Hoje um Google resolve tudo aí, né? A pessoa vai lá e pesquisa muito pelo Google. Então acho que você tem que ter um acervo sim, histórico, né? Que propicia a pessoa ter contato com a leitura, contato com o livro, mas ela não vai ser mais utilizada a biblioteca do jeito que era nos anos 70, 80, 90, né? A gente tem uma outra perspectiva. Então, por exemplo, você tem que inclusive usar estes equipamentos que já existem para poder requalificá-los. Então, por exemplo, você pode ter oficina de mangá, né? Oficina de quadrinho, oficina de escrita. Tem uma galera produzindo muita coisa. A gente falou aqui dos saraus. Então, ou seja, a gente precisa ter equipamentos como esse, né? E reutilizar os espaços que a gente já tem. A escola pública municipal ela já é um espaço que está constituído nas periferias. A gente tem que estudar uma forma de como que a gente pode potencializar o uso dela no contraturno, né, nos finais de semana. Acho que isso é fundamental. Utilizar aquela ideia inicial dos pontos de cultura aqui no município de São Paulo, você acha que pode ser também uma alternativa para essa população que não encontra lugar, não encontra nenhum ponto, exatamente para isso, para estimular o pensamento criativo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, a gente tem que ter, né, voltar a ter um investimento muito importante nos pontos de cultura. E o município pode ajudar nisso, pode ajudar a fomentar, né? Inclusive a gente tem que desburocratizar e investir melhor, inclusive, do ponto de vista do orçamento público para a cultura. A cultura não consegue executar nem 1%. Né? O compromisso do Boulos e da Marta é que a gente tenha 3% do orçamento de São Paulo para a cultura. E que metade disso seja investido na cultura periférica, que isso é fundamental, né? Então você imagina de um orçamento que está projetado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem para 119 bilhões, então nós estamos falando que nós vamos ter quase 4 bilhões de orçamento para a cultura. Dá para fazer muita coisa, né? Vocês sabem, eu tive o privilégio de trabalhar em Diadema, então nós estamos dizendo que o Boulos e a Marta quer investir mais do que o orçamento da cidade de Diadema em cultura. Então isso é fundamental e vai propiciar que a gente possa fazer parceria com os pontos de cultura, que a gente redimensione os equipamentos públicos para poder ter cultura, cultura na rua, cultura nas feiras. Eu acho que nós precisamos ajudar a cultura em tudo quanto é canto. Jason. Na verdade, você sabe que isso é um grande problema, né? Eu atendo. Toda vez que me chamam, eu atendo, porque eu sei que está tentando falar comigo. Vou falar aqui para o espectador aqui da TVT, eu já contei essa história centenas de vezes. O meu nome, do ponto de vista da escrita, da língua portuguesa, ele é Deison, porque é D-H-E-I-S-O-N. O S no meio de duas vogais tem som de Z e o H não tem som de nada, né? Então seria Deison. Mas a minha mãe disse que é Jason. Um beijo, mamãe. Então, por favor, vocês acreditem na minha mãe. Vilma Rosa. Então vamos seguir o que diz a dona Vilma. Você tem um compromisso com a periferia, principalmente a periferia da Zona Sul. E você tem como um compromisso ter a criação de uma subprefeitura na região, subprefeitura do Grajaú.
a importância das subprefeituras na cidade de São Paulo, do tamanho que tem São Paulo e por que a criação dessa subprefeitura. A população já demanda um espaço exclusivo para aquela área? Rafael, eu queria falar da subprefeitura do Grajaú, mas sobretudo falar da importância, eu comecei falando isso aqui, da descentralização dos serviços públicos. O Grajaú em específico, um beijo pro povo do Grajaú, adoro o Grajaú, né? Sou nascido, criado, né? Minhas origens estão no Grajaú. O Grajaú é o distrito mais populoso da cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, hoje o distrito do Grajaú ele é maior do que 98% dos municípios brasileiros. 98% das cidades brasileiras não têm a densidade populacional que tem o Grajaú. Portanto, é fundamental que se tenha uma subprefeitura no Grajaú. Então eu defendo, né, com unhas e dentes a criação, temos o compromisso do Boulos de ter uma subprefeitura no Grajaú. Nós precisamos rediscutir a cidade de São Paulo como um todo, porque a subprefeitura é importante, porque é onde você vai resolver o problema da poda de árvore, o problema do entulho, os problemas do dia a dia, da zeladoria da cidade se encontram nas subprefeituras. Então é importante que você tenha descentralização. A gente estava falando no começo do programa que a cidade de São Paulo é maior do que muitos países. Então nós precisamos tratar a cidade de São Paulo como se fosse um país. E o subprefeito é um prefeito ali da região, é uma pessoa que vai ajudar o prefeito a olhar para os problemas de um território. Imagina, se o distrito do Grajaú é maior do que 98% dos municípios, né, então, sei lá, São Miguel é de quantos por cento dos municípios? Né, Jaraguá e assim por diante. Então, você tem que ter uma melhor descentralização. E discutir também a vocação econômica e territorial. Eu estou sendo procurado, quando a gente lançou essa campanha da subprefeitura do Grajaú, por um pessoal que é do Brás e que quer discutir uma subprefeitura no Brás. Brás Pari também. Porque hoje eles pertencem à subprefeitura da Moca, que tem outra característica, uma outra dinâmica, concepção, né? uma outra Engraçado dinâmica. que o Brás está mais próximo do centro do que da própria Moca, né? Se É a você zona analisar. leste mais central que tem. É, Assim como a Vila Mariana é uma zona sul que é mais Exato. centro, o Brás é uma zona leste mais centro. E eles procuraram, então é um debate que a gente quer estudar, né, se aprofundar um pouco melhor para poder entender as características, mas também de propor um redesenho da cidade de São Paulo. As diretorias regionais de educação, por exemplo. A Marta, quando deixou o governo, tinham 33 diretorias regionais de educação. O Serra diminuiu para 13 diretorias regionais de educação. Então a gente também está com uma luta para descentralizar, para voltar a descentralizar as diretorias regionais de educação. Né? Em especial, a gente tem usado como exemplo a Diretoria Regional de Educação de Parelheiros. Você imagina uma pessoa que mora no Marcilac, que está muito mais próximo da Baixada do que do centro de São Paulo, ter que sair lá do Marcilac para discutir uma demanda de vaga, né, ou o professor que quer ver a sua questão funcional, ou até uma escola privada que se relaciona com a Diretoria Regional de Educação, ter que sair lá de Marcilac, andar 20 quilômetros para ir até o Rio Bonito, porque a DRE dele é a da Capela do Socorro. Então nós temos que descentralizar. Eu estou usando esse exemplo de Parelheiros porque os educadores da região me procuraram, nós estamos fazendo esse debate, mas é um tema da cidade inteira. Então, cada subprefeitura tinha que ter uma diretoria regional de educação. E para terminar falando aqui da descentralização dos equipamentos, vocês sabem que recentemente eu estive no centro de São Paulo, a gente tinha um projeto muito bacana chamado Quinta no Quintal. E aí eu fui convidado para discutir sobre as periferias do centro, o centro periférico. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu que sou nascido e criado na periferia, a gente sempre fala, mas quem mora no centro está melhor, mora no centro, e que não é a realidade de quem mora aqui no centro de São Paulo. Quem mora nos cortiços, nas ocupações, né, tem uma vida muito precária, com muita dificuldade e muito invisibilizada pela prefeitura. E uma das coisas que as pessoas vieram falar comigo é o seguinte, poxa, você percebeu que a gente não tem um céu no centro de São Paulo? Não se tem um centro educacional unificado no centro de São Paulo. E que é fundamental. Uma outra coisa que me tocou muito, falaram assim, poxa, a gente inveja vocês que moram na periferia. Eu falei, por quê? Assim, vocês têm várzea, campo de várzea.
E é verdade, eu parei para pensar, falei assim, aonde que é aqui quem mora aqui no Bexiga, né, quem mora lá no Cambuci, qual que é a várzea que eles vão? A escola de samba, cadê a vai-vai? É isso, não tem espaço mais no centro. Né? O centro está expulsando as pessoas, né, sobretudo as pessoas de baixa renda, do centro de São Paulo. Então a descentralização é fundamental. A gente já teve o compromisso da Marta de ajudar nesse debate de ter um céu no centro de São Paulo. Então precisamos eleger o Boulos e a Marta para a gente também ter um céu no centro de São Paulo. Então a descentralização, quando eu falo, ela é tanto da questão da subprefeitura, das diretorias regionais de educação, das diretorias de saúde também, que é tão importante, é um tema tão sensível hoje na cidade de São Paulo. Então acho que a gente precisa discutir para valer. E só vai discutir isso quem tem compromisso com a periferia. Tá? Então não vamos dar ibope, né, para esses picaretas que estão aparecendo aí agora querendo dizer que sabem tudo da cidade de São Paulo e não sabem nada. Mas eu vou aproveitar o discurso dos picaretas e pedir para você dar uma resposta para eles. Você está dizendo de aumentar a quantidade de equipamentos públicos, né, de centralizar. Aí vem um picareta e fala assim, já vem esse petista querer arrumar a boquinha. O custo de você fazer essa multiplicação desses espaços vai onerar os custos da prefeitura? Boquinha, Rafael, boquinha é os contratos superfaturados do Ricardo Nunes. Isso é boquinha não, bocão, boca de jacaré, sabe? É isso que é. É o Pablo Marçal, né, com um monte de picaretagem que a gente está vendo aí dando golpe, né? Na verdade, você descentralizar os equipamentos públicos gera muito pouco custo para a cidade de São Paulo e cria muito pouco cargo, porque na verdade você não precisa. É você pegar o servidor que a prefeitura já tem e descentralizar ele. Talvez o custo que você vai ter é de uma sala, de um espaço, um computador, que vamos ser sinceros, para um orçamento de 119 bilhões, que vai ser o orçamento do ano que vem, não é nada. O importante é a gente poder fazer com que a cidade esteja mais próximo das pessoas. Essa é a obrigação do governo municipal. O governo municipal é aquele que tem que estar do seu lado no dia a dia. Então, o mais importante é a gente descentralizar. Então, o custo que se dá para você descentralizar esse tipo de equipamento, ele é sei lá, é 0,0000001 do orçamento da cidade de São Paulo, porque você já tem um efetivo, você já tem os servidores, né, que atendem. A diferença é que você vai dividir. Você vai dividir a demanda, você vai dividir o local e vai deixar mais próximos para as pessoas. É isso que nós precisamos discutir. Deison, eu quero entrar num tema que é muito pertinente, e esse tema que eu quero discutir contigo agora já vem da participação aqui no chat das pessoas parabenizando você pela entrevista. Tudo mulher. A Lília, a Laiane, a Maristela, a Rosana, a Bárbara e a Bruna. Todas te parabenizando pela entrevista, dizendo propostas coerentes e claras, diferenciando o que é ser vereador e o que é ser executivo. Eu vi um vídeo nas tuas redes sociais lá atrás, de quando você já se colocava como pré-candidato, discutindo nessa possibilidade de vir candidato, e hoje a realidade de ser candidato à vereador da cidade de São Paulo, que envolvia duas mulheres, que era a tua mãe e a tua avó. E era um vídeo muito marcante, que você falava a importância dessas mulheres na tua vida e, né, o teu laço, o teu alicerce. Pois bem, a gente é muito provável que nesse exato momento uma mulher esteja sendo vítima de feminicídio na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, né? Queria te ouvir, não que você, por exemplo, da visão de uma mulher que tem a capacidade de sabe o que falta de políticas públicas para beneficiar e aí acabar com o feminicídio, a prevenção de violência, mas de ser um candidato parceiro que também olhe por essa pauta e que discuta com seus pares, com as mulheres também vereadoras, candidatas, enfim, com a sua vice na tua chapa, a Marta, políticas especificamente para mulheres, que defendam a mulheres, que possa prevenir violência, feminicídio e mais, acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento, não só da mulher, acolhimento da família, dos filhos, porque muitas vezes quando a mulher é vítima de violência, ela se segura e continua naquele ciclo de violência porque não tem acolhimento, não tem acesso para seus filhos, não tem trabalho, enfim. Queria te ouvir do ponto de vista dessas propostas que possam melhorar aqui na cidade de São Paulo. Primeiro, Cosmo, eu tenho muito orgulho de falar da minha mãe, da minha avó, da minha esposa, né? Eu acho que são as mulheres que são o meu alicerce, né? Minha avó foi fundadora do PT, Chica da Silva. Um beijo, vovó, te amo. E ela, quando ela veio para São Paulo, ela ingressou no movimento de moradia. E no final dos anos 70, começo dos anos 80,
foi uma das fundadoras, né, do PT no Colégio Sion. E o slogan de campanha da minha avó era mulher de luta, mulher que luta, mulher na luta. Chica da Silva, que naquela eleição de 1982, né, foi a deputada federal mais votada do Grajaú, inclusive, né, naquela eleição. Não ganhou a eleição, mas ajudou a contribuir na primeira chapa do Partido dos Trabalhadores. É importante a gente entender e discutir isso, que o tema de segurança pública ele é um tema do governo do Estado. Eu sempre tenho, né, alertado para a gente falar isso, e aí a gente perguntar o seguinte: quantas delegacias da mulher, né, o governo do Estado tem criado? É uma coisa inacreditável, assim, a falta de investimento em todo o tema da segurança, mas em específico, para o teu questionamento, para a política de prevenção à violência das mulheres, o investimento é zero. É um absurdo. Eu acho que a cidade de São Paulo pode ajudar. Eu tive o privilégio, a honra de ser secretário do prefeito Felipe e ter ajudado na implementação da Patrulha Maria da Penha, que é uma política objetiva, né, de proteção, orientação e acolhimento para as vítimas de violência doméstica, né? Então, a gente tem que recriar isso aqui em São Paulo. São Paulo já teve Patrulha Maria da Penha, mas como tantas outras políticas foi descartada, né, por esses governos de direita que não querem, né, ter uma política, né. Aliás, né, se me permitem falar aqui, falar o seguinte: nós estamos falando de um prefeito que é acusado, que tem boletim de ocorrência da mulher dele de violência doméstica. É disso que nós estamos falando na cidade de São Paulo. E aí o Ricardo Nunes veio dizer, né, numa entrevista do UOL, na sabatina do UOL, que era mentira aquilo. Depois a Secretaria de Segurança do Estado, do Tarcísio, que é apoiador dele, desmentiu ele. Então é sobre isso que se trata. É a gente falar de uma pessoa que está sendo acusada pela própria esposa, que mudou a versão várias vezes sobre esse tema, né, de ter batido na mulher dele, né, de ter perseguido ela. Então o boletim de ocorrência é um negócio assustador. Então uma pessoa dessa não vai pensar em política de prevenção de violência para a mulher, porque ele está sendo acusado. Tem um boletim de ocorrência feito por ela, que a Secretaria de Segurança já disse que é autêntico, né, que teve o boletim de ocorrência, que aconteceu, que foi registrado, né? Então, ou seja, não tem como ele pensar em política de prevenção de violência, né, das mulheres. Vamos continuar falando então de polícia ou de casos de polícia, porque as investigações mostram a infiltração do PCC em contratos de empresas de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Como é que você avalia essa situação? E você, sendo eleito vereador, você vai ajudar o Boulos a refazer esse sistema de transporte ou esses contratos que até agora eles não foram finalizados, eles continuam sendo empurrados com a barriga? Você sabe, Rafael, boa pergunta. O Haddad, né, ele mudou a perspectiva dos contratos e demorou 10 anos para finalizar, né? O Haddad perdeu a eleição, né, a reeleição dele, né, depois veio o Dória, veio o Covas, tá, o Ricardo Nunes, e agora que estão tentando fazer. Eu acho que a gente precisa discutir o transporte, mas você sabe que essa coisa do crime organizado não é só no transporte, né? A gente está vendo, por exemplo, na cidade de Mogi das Cruzes, a gente teve várias denúncias, né, de outros contratos que se tem. Eu acho que a gente tem que ter uma controladoria muito rígida para ajudar, né? O Boulos já se comprometeu em rever esses contratos, e é o meu compromisso na Câmara Municipal, não só do transporte, mas aonde tiver indícios, né, a gente poder ajudar a investigar, porque não pode ter, né, conivência do Estado com crime organizado. E só para dizer também o seguinte: olha que absurdo a gente vê o Pablo Marçal sendo acusado de fortes ligações com crime organizado. O presidente do partido dele, em áudio, é réu confesso de dizer que tem relações com o PCC. Então esse tipo de gente nós não podemos ter na cidade de São Paulo, fora Pablo Marçal. Deilson, chegando mais participação aqui, tem o Tiago Lima, tá falando que é do Itaim Paulista, parabenizando. Tem o Joelson, falando da certeza que tem do trabalho você junto com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de políticas para as mulheres. E ele aqui faz um adendo: por favor, não esqueça das políticas para LGBTQIA+. Tá aqui o Joelson. Tem a Lena falando das propostas, que tá muito interessante, tá ouvindo de você. Aí a Paloma e o Romeu parabenizando.
E depois tem o Lourenço Leitão, ele fala: essencial ter em São Paulo a Patrulha Maria da Penha, é uma política pública extremamente necessária, corroborando o que você acabou de falar do exemplo citado aí na prefeitura lá de Diadema, na tua experiência quando você trabalhou por lá. Pois bem, voltando aqui, trazendo a discussão para um outro guarda-chuva que é muito essencial aqui na cidade de São Paulo, que anos vem se prorrogando e tá uma coisa insustentável, que é a política habitacional. E a gente sabe que a moradia para uma família, para um pai, para uma mãe, é essencial ter moradia digna para cuidar dos seus filhos, enfim, poder trabalhar com segurança. E a gente sabe das ocupações, grande parte no centro é por falta de moradia, de uma política habitacional. Como é que você avalia a atual política habitacional na cidade de São Paulo e a importância de ter parcerias com o governo federal na implementação de programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, dividido em várias faixas, né? Que fique bem claro também que uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos possa entrar em uma faixa dessas aí e conseguir sua moradia tão sonhada. Você sabe que São Paulo é uma coisa extremamente contraditória, né? Você tem mais casa sem gente do que gente sem casa, né? Isso é um absurdo, é uma contradição que se tem. Eu tive anteontem no Cambuci, numa ocupação, poxa vida, é de cortar o coração, né? As pessoas querem, e o tanto de prédio desocupado que tem em São Paulo. Então acho que você tem políticas super importantes de retrofit, né? O governo federal já promoveu vários retrofit. Para quem está acompanhando a gente e não sabe o que é retrofit, é você adaptar um prédio que tinha uma outra característica para ser residencial. São Paulo, por exemplo, você tem hotéis que estavam abandonados, que teve retrofit e virou unidade habitacional para as pessoas. Agora, é uma pena, né, a incompetência num momento tão importante de uma economia tão importante que está a cidade de São Paulo, com 111 ponto alguma coisa, quase 112 bilhões que serão executados esse ano, não conseguiu executar um único real no programa Pode Entrar. O Ricardo Nunes vendeu o programa Pode Entrar como se fosse a grande revolução da construção de unidades habitacionais e, na verdade, ele não conseguiu executar nada. A incompetência do governo de não conseguir executar, né? Assinou vários contratos, mas não conseguiu executar um único real. Estava previsto em 6 bilhões de reais para unidades habitacionais. Eu confesso que quando eu vi o volume, né, não gosto muito das características do programa, mas falei, poxa, pelo menos é alguma iniciativa. Né? Mas lê do engano, né? Com o Ricardo Nunes não dá para se enganar com nada dele, porque ele não consegue fazer nada. E a cidade de São Paulo tem condição sim de ajudar, inclusive de ajudar o governo federal a fechar a conta, né? A conta da unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, para trazer as pessoas para morarem nas regiões mais centrais. Porque imagina o seguinte, você também construir projetos habitacionais, você sempre leva as pessoas para mais longe de onde elas estão, né? Isso não integra as pessoas. E melhorar também a questão do Bolsa Aluguel, né? Eu recebi uma denúncia lá nessa visita minha no Cambuci, que o Bolsa Aluguel está sem reajuste e a R$400. Eu pergunto para você que está assistindo a gente, o que você aluga com R$400 para morar com a sua família? É impossível, é vergonhoso esse auxílio aluguel da cidade de São Paulo. Então muitas vezes, eles tiram as pessoas, desocupam as pessoas das suas moradias, porque está irregular, está em área de risco, e dão um auxílio de R$400. Por isso que na cidade de São Paulo a gente tem 80 mil pessoas morando nas ruas. Tem mais gente morando na rua do que vários municípios da cidade têm de habitantes. Tem cidades do Brasil que não tem 80 mil habitantes. A gente tem 80 mil pessoas morando na rua, né, e o prefeito acha isso normal. Jason, ainda na questão da moradia, tem muita gente que tem a moradia, mas não tem a propriedade dessa moradia porque está numa área irregular. A regularização fundiária, principalmente nas periferias, onde você tem muito loteamento irregular, né? É possível fazer uma política coerente e que não seja destrutiva ao meio ambiente de regularização dessas casas que foram construídas com muito suor, com muito trabalho também, né? Não, é possível, né, e é fundamental. Você sabe que recentemente eu vi, né, no Instagram, né, a gente passando stories para lá e para cá, eu vi um depoimento de um cidadão da Zona Leste de São Paulo muito emocionado quando viu a Marta, porque falou assim, Marta, você que deu, né, a titularidade da minha casa. Então assim, é possível, já foi feito na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não falta orçamento. A cidade de São Paulo não falta condição de fazer as coisas. A cidade de São Paulo falta vontade, gente que queira trabalhar, arregaçar as mangas, né, e fazer pela cidade de São Paulo. A Marta teve um processo de regularização fundiária tremendo. A Erundina até hoje é reconhecida pelos mutirões,
pelas moradias que ela ajudou a gerar na cidade de São Paulo. Então eu acho que dá sim para a gente avançar em regularização fundiária. E regularização fundiária não é uma coisa incoerente com o meio ambiente. Pelo contrário, a gente consegue sim compor as duas coisas. A pessoa morar, né, e a gente preservar o meio ambiente. Basta ter vontade política. O que tem que fazer é o seguinte, é combater os loteamentos clandestinos de muita gente que está pegando dinheiro de famílias necessitadas, vendendo ilusão, né, muitas pessoas dessa do crime organizado, né, e a prefeitura não tem fiscalizado, não tem feito nada nesse sentido. Chegando mais participação aqui, Deison. A Carla, a Mara, o Fernando, Márcia Rodrigues, Fernando de novo, Vilma e a Lorenza, falando da questão, corroborando com a questão dos céus, tal, lembrando a importância, mas tem uma pergunta aqui que pediram para fazer especificamente. Canal nunca foi fácil. E a pergunta é, gostaria de perguntar para o candidato quais as propostas dele para a área da cultura e hip hop, já que, segundo ele, organizamos um grande evento neste segmento no Jardim Guacuri, chamado Projeto Cultural e pela Paz. Daí obrigado, canal nunca foi fácil, e eu estou repassando aqui a pergunta que vocês fizeram para o candidato Deison. Você sabe que eles têm um trabalho fantástico, né? Eu conheço o projeto deles lá no Guacuri. Um grande abraço aí pro Eric, para todo mundo que está assistindo a gente. E que eles mostram justamente para a gente o quanto que a periferia se organiza muitas vezes com a ausência do poder público. Que muitas vezes o poder público não ajuda. Eu acho que a gente tem que ter leis de fomento desburocratizadas. Lei de fomento é como que o governo vai ajudar com financiamento o teu projeto. O projeto que você toca aí no Guacuri, né, e que cada um aqui ou tem vontade de fazer ou faz as duras penas. Qual que é o grande problema? Você sabe que o deputado Alfredinho, quando vereador, eu sempre me orgulho muito de falar isso, ele foi um dos maiores autores de lei de fomento da cidade de São Paulo. Fomenta ao circo, fomenta ao hip hop, fomenta ao reggae, fomenta ao forró. E tem uma lei de fomento que eu acompanhei especial, que é a lei de fomento às rodas de samba. E na primeira ano de execução desta lei, a gente percebe que assim, a cabeça de quem formulou a lei era que fossem as rodas de samba das periferias. O problema é que quem ganhou os editais depois, né, foram as rodas de samba já consagradas de São Paulo, né, rodas de samba excelentes, inclusive, não é sobre isso que se trata, mas que a gente não conseguiu fazer com que o objetivo de chegar lá na ponta. Então a gente tem que desburocratizar e temos que ter oficinas para ajudar as pessoas. Então imagina o seguinte, quem vai lá e constrói o hip hop no dia a dia, né, na prática lá, que tem o seu grupo, que faz o seu festival, que tem a sua batalha de rima, que está ali no dia a dia militando, né, passando o maior perrengue para comprar uma caixinha de som e tal. Aí abre uma lei de fomento que vai financiar por R$20 mil, né, um projeto, 30, 40, como é o Vai, por exemplo, em São Paulo. E aí quando ele chega lá com uma série de burocracias, que para ele cumprir ele tinha que gastar quase o valor do que ele está disputando para poder fomentar, para poder financiar a sua atividade cultural. Então acho que é desburocratizar os editais e ter mais orçamento. E para isso nós temos que eleger Guilherme Boulos para ter 3% para a cultura já. Vamos falar de segurança? Papel da Guarda Civil Metropolitana aqui na cidade de São Paulo. A gente está falando de várias atividades ligadas à cultura e que muitas vezes são confundidas pelos equipes de segurança, as forças de segurança, como reunião de, vagabundos. Eles gostam muito de usar essa palavra. Como é que você avalia hoje a formação da Guarda Civil Metropolitana, o papel que ela deve cumprir num governo progressista? Bem, esse tema é bem quente, viu? Mas eu não me furto de debater, não. Você sabe que primeiro que isso é uma herança da ditadura militar, né? Então de achar que quem está fazendo cultura é vagabundo, quem está fazendo cultura está conspirando. Não, quem está fazendo cultura está produzindo cultura, e quem acha isso é porque não tem cultura alguma, né? Ou tem a cultura da violência só. Mas primeira coisa, eu acho que é importante a gente dizer que segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Primeira coisa. Segurança sempre é um tema muito complexo e que está recaindo sobre os ombros das administrações municipais. Eu falo isso com a experiência de quem foi secretário de governo de um município importante de São Paulo, que foi a cidade de Diadema. Por exemplo, se você não pagar o aluguel do batalhão, o batalhão sai da tua cidade e vai para São Bernardo. Se você não pagar o aluguel da delegacia,
né, a Polícia Civil falava, ó, então nós vamos ter que sair daqui e nós vamos para São Paulo. Então, ou seja, poxa, uma responsabilidade que é do governo do estado estava recaindo sobre o município. A Operação Delegada, que é uma operação, né, importante, né, também está recaindo sobre o município, ou seja, o município que tem dinheiro para pagar a Operação Delegada, tem um reforço policial, aquele que não tem, não tem. Então, ou seja, eu acredito muito no potencial da Guarda Civil Metropolitana, mas é importante a gente entender que ela não consegue ser polícia municipal. A expectativa que as pessoas têm é que a GCM seja uma polícia municipal. Que pese ela ganhou agora o direito de ser polícia municipal, o grande problema é o seguinte, é o financiamento disso. Como é que nós vamos financiar? O poder que se tem a Guarda Civil. Tem certas atribuições que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que a Polícia Científica tem, que a Guarda Civil não tem. E que para isso você tinha que mudar o papel constitucional das guardas civis metropolitanas e também financiar. Eu não sou contra a Polícia Municipal. A Polícia de Nova York é super bem avaliada, com as suas contradições, e ela é uma polícia municipal. Mas lá você tem uma rúbrica orçamentária para financiar essa Polícia Municipal. Você imagina, como é que nós vamos financiar isso? E aí qual que é o problema? Toda vez que a gente discute a GCM como polícia municipal, a gente está deixando o governo do estado, sabe, a Deus dará, eles não se comprometem com aquilo. Parece que a responsabilidade da segurança é uma responsabilidade do prefeito, mas não é do governador. Não que o prefeito não possa ajudar, eu acho que a gente pode ajudar. Inclusive eu acho que a GCM tem que ter um papel de polícia preventiva. Porque, né, o marginal não sabe se o carro da GCM, é da Polícia Municipal, da Polícia Estadual, da Polícia Militar, no caso, né, ou da Polícia Civil. Então você pode ter, né, ronda escolar, por exemplo, numa perspectiva muito mais humanizada e tal do que o que já foi, mas que é importante, que o pai sente seguro, né, de ter a ronda ali. Então acho que como uma polícia preventiva a nossa GCM pode, né, sim fazer. E a Armada? Eu não sou contra, né, tá no estatuto, ela já é uma GCM, já é uma guarda armada, né, eu não sou contra estar armada, mas eu acho que não é papel dela de ser uma polícia municipal. Se for isso, a gente tem que reformular o Pacto Federativo, é uma discussão federal e que não cabe. Agora, eu acho que o que a gente tem que ajudar na segurança é do ponto de vista preventivo, com uma GCM preventiva, com câmeras de segurança inteligentes. Imagina o seguinte, cada lugar dessa cidade você tem um equipamento municipal. Se todos eles tivessem câmeras de longo alcance. Hoje você tem câmera que alcança quilômetros. Imagina se do lado de fora você tivesse câmeras blindadas em todos os equipamentos e conectasse isso à inteligência da Polícia Militar. É um jeito da cidade ajudar na questão da prevenção da segurança. Deus, chegando mais participação aqui, tem a Fatel, tem a Gleiciane, todas aqui acompanhando, parabenizando você pela entrevista e, né, parabenizando também pela candidatura. Tem uma pergunta que eu vou citar, embora você já tenha falado em vários momentos aqui, da Priscila. Ela fala, gostaria de saber do candidato sobre um centro de apoio para jovens que seria muito importante aqui na cidade Ademar. Segundo ela, algumas comunidades, os jovens estão se perdendo nas drogas. Você que já falou muito sobre isso, eu trouxe porque eu acho que é um respeito com o telespectador que nos acompanha nas redes e também na TVT News. E vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta que diz respeito a um momento muito atual que a gente vem vivendo, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, que é a questão ambiental, mudanças climáticas. São Paulo é cortada por rios, São Paulo tem represas no seu entorno, Guarapiranga, um pouco da Bines que vem por Santo Amaro, enfim, rodeado de mananciais. Pois bem, privatização da Sabesp, aí, né, a Câmara deu aval para a privatização da Sabesp, que é do Estado, mas enfim, diz diretamente a cidade de São Paulo, com quase 12 milhões de habitantes. Cidade de São Paulo, ontem, em pleno inverno, aqui na Avenida Paulista, 32 graus. Um plano diretor na cidade que parece que privilegia a verticalização das cidades. Esquece áreas verdes, esquece essa preocupação. Queria te ouvir sobre esse papel importante da municipalidade, do executivo e também do papel da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, que deu aval na aprovação do plano diretor e também na aprovação da privatização da Sabesp no que diz respeito ao município.
Cosmo, primeiro respondendo a nossa internauta, os centros de oportunidades vão ser descentralizados pelas periferias e vai ser super importante para a nossa juventude, como a gente tem dialogado aqui. Né? Lembrar para todo mundo que meu número é o 13110, não se esqueçam, 13110, dia 6 de outubro, apertem 13110 pela mudança da cidade de São Paulo e 50, Boulos e Marta. E respondendo a tua pergunta, você imagina o seguinte, olha só como que é importante vereador. Eu falo isso porque na cidade de São Paulo e nos outros municípios a gente fica muito antenado na disputa majoritária e esquece a disputa do legislativo. Quando foram privatizar a Sabesp, olharam lá e falaram o seguinte, poxa vida, ó, tem um contrato aqui com a cidade de São Paulo que diz que eles podem não querer, né, tá com a gente se a gente privatizar. A gente precisa dar anuência. Quase 50% do faturamento da Sabesp era da cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo precisava aprovar. E vereadores que não têm compromisso com você assinaram, votaram de maneira rápida a privatização da Sabesp. É importante que quem nos assiste pela TVT, pela Rede Brasil Atual, saibam disso. Vereadores sem compromisso com a população privatizaram a Sabesp. Esse processo começou na Assembleia Legislativa e terminou na Câmara Municipal de São Paulo e em outras câmaras municipais, né, que tinham essa cláusula que impedia, né, você passar o contrato. Porque imagina o seguinte, não ia ficar lucrativo para quem comprasse. E saneamento é uma coisa muito séria. Saneamento e água, gente. Água é vida, água é importante demais para as pessoas. As pessoas não vivem sem água. Privatizar um bem público e de uma empresa que, diga-se de passagem, que dava muito lucro, que não tinha justificativo por que você privatizar a Sabesp. Eu só quero ver como é que vai ser. A gente viu a privatização da Eletropaulo para a Enel, o que está acontecendo. Conta de luz mais cara, sem manutenção, apagão por toda a cidade. É um caos total a Enel. Espero que não aconteça isso com a água, porque imagina a gente ter que ficar sem água. Mas infelizmente não é o histórico daqueles que defendem a privatização. Meio ambiente eu acho que é uma coisa que está na pauta de todo mundo. Eu acho que não dá para a gente pensar uma cidade sem pensar nas questões ambientais, né? Esses dias eu vi o Boulos falando no Roda Viva sobre o conceito de cidades esponjas, né? Para a gente poder pensar uma cidade que ela possa se conectar melhor. E é um absurdo a gente ver a renovação de uma concessão de lixo por 20 anos, que vai custar 80 bilhões de reais para a cidade de São Paulo, que não traz nada de tecnologia. Nós estamos falando do bom e velho aterro sanitário. Uma cidade que produz toneladas de lixo por hora, não é por dia não, é por hora, sabe? Vai ter, né, uma coleta de lixo do mesmo jeito, não tem coleta mecanizada, e gastando 80 bilhões. 80 bilhões. Eu, se eleito vereador, eu quero poder olhar e revisar esta concessão. Porque uma das coisas mais importantes para a gente discutir numa cidade do tamanho da cidade de São Paulo é os seus resíduos sólidos. Qual que é o tratamento que está se dando para isso? A coleta de lixo, a gente perdeu uma política de coleta de lixo, uma coleta seletiva de material reciclável. Então, ou seja, é fundamental a gente poder fazer isso, né? Eu sou um defensor da pauta ambiental, acho que a gente tem que ver como é que a gente faz esse discurso, né, de poder discutir a questão ambiental com moradia digna, de qualidade para as pessoas, ter frota de ônibus limpa. O Ricardo Nunes tinha prometido que ia ter 2.000 ônibus elétricos. Poxa vida, não tem nada de ônibus elétrico, e o que teve aí, diga-se de passagem, não conseguiu subir uma ladeira direito, né? Então, ou seja, a gente precisa sim pensar na renovação da frota de ônibus elétrico, economia verde, urgente para a cidade de São Paulo. Falar de outro contrato de concessão que foi colocado por esses governos à direita, tem a ver com os cemitérios. Como é que você avalia hoje as denúncias de aumento dos custos das pessoas que precisam enterrar seus entes queridos e não encontram nenhum apoio quando chegam nas funerárias? Como é que você avalia esses contratos que foram firmados pela prefeitura com essas empresas? Rafael, esse contrato é criminoso. O contrato de concessão de cemitérios é criminoso, tá? Ele sim criou uma indústria da morte. O que a gente está vendo em São Paulo com essa concessão dos cemitérios é indústria da morte. Você imagina o seguinte, eles estão dificultando a questão de baixa renda, de quem não tem condição de pagar o sepultamento, né, do seu ente querido, e custa em média R$4.000 na cidade de São Paulo. Você imagina uma família,
né, que tem 4 ou 5 pessoas, que só uma pessoa está trabalhando, conseguir pagar R$ 4.000 para poder sepultar o seu ente querido. É um absurdo. E demorando de 2 a 4 dias para você poder fazer o velório e sepultamento. Então a gente tem que sim, né, judicializar isso. A concessão já está feita, não adianta a gente falar que é revogação no dia seguinte, mas a gente tem que judicializar para tentar retomar isso e ter o nosso sistema funerário de volta. Porque é o seguinte, virou uma grande indústria da morte, gente. Hoje a concessão de cemitério é a indústria da morte. O que eu vejo de relatos de pessoas chorando que não tem condição alguma de enterrar o seu ente querido é um negócio que corta o coração. Deison, chegando mais participação aqui, viu? Tem a Juscelma, tem o Fernando, Mr. Bola. Ele fala assim que a gente estava falando de córrego na cidade, falando do meio ambiente, fala assim, os córregos em cidades ademais tiram sono e anos, nada é feito, enfim, tem que melhorar a situação. E tem uma pergunta aqui muito pertinente, aliás, tem 2 participações. Da Vilma, ela fala que o Grajaú precisa de uma subprefeitura, corrobora com o que você vinha falando sobre a descentralização do serviço, e aí está concordando contigo nessa questão da subprefeitura, e ela fala também que tem um abandono total na subprefeitura da Capela do Socorro, que não atende ninguém. Mas a pergunta que vem aqui é da Lena. Ela fala assim, vi alguns vídeos seus visitando vários projetos de moradia e o que você acha do programa de moradia por autogestão, onde as famílias participam desde o início até o final do mesmo. Eu particularmente confesso que não conheço esse projeto especificamente, mas ela cita autogestão, onde as famílias participam do começo ao fim. Você tem alguma informação sobre essa questão? Cosmo, você sabe que é uma coisa fantástica, né? Eu tenho acompanhado. Eu visitei a Barra do Jacaré, que é um projeto que foi de autogestão. É um condomínio, Barra do Jacaré, na zona norte de São Paulo, né, que é super bacana. E agora está terminando o projeto do Alexo Jafé, perto do Pico do Jaraguá, também na zona norte de São Paulo. O que é autogestão? A autogestão é quando as pessoas do movimento de moradia, eles constroem, eles botam a mão na massa, porque aí eles eliminam, né, boa parte da burocracia e do custo de uma empresa para poder fazer. Então eles conseguem fazer uma unidade habitacional maior e melhor e mais barata do que seria uma empresa, né? Então Minha Casa Minha Vida tem essa modalidade de autogestão. Tem uma frente parlamentar. Seria com entidades, né? Minha Casa Minha Vida Entidades. Minha Casa Minha Vida Entidades. Tem uma frente parlamentar na Câmara Federal e aqui na Assembleia Legislativa, capitaneada pelo deputado Barba, que defende a autogestão, esse modelo de autogestão. Você sabe que no Alex Jafé, antes do presidente Lula falar de varanda, né, quando ele falava que era importante a pessoa ter uma varandinha, lá no Alex Jafé, na Barra do Jacaré, já tinha, né, essa questão de varanda. Então a autogestão consegue construir melhor, mais barato e com mais qualidade. Queria mandar um forte abraço para os meus companheiros e companheiras do Movimento de Moradia. Tamo junto, misturado, 13110. Vamos lá, falar de funcionalismo público. Como é que você avalia hoje a relação entre a prefeitura e os servidores públicos municipais e a cobrança dessas contribuições dos aposentados municipais? Como é que você avalia esses contratos, a Previdência Municipal aqui na cidade de São Paulo e a relação entre prefeitura e trabalhadores? Rafael, que bom que você perguntou do servidor público, senão eu ia apanhar quando chegasse em casa, viu? Eu sou casado com uma servidora pública, a Lília, um beijo, meu amor. E super importante essa sua pergunta, porque é o seguinte, os servidores públicos é quem cuida do serviço no dia a dia. No dia a dia, na ponta, seja na saúde, na educação, na segurança, que nós já falamos aqui, é importante e é fundamental a valorização desta pessoa que cuida de mim, que cuida de você, que cuida dos teus filhos. E a cidade de São Paulo, né, tem dado de ombros, né, para esses servidores. Tem lascado com a vida desses servidores. Uma das coisas que eu defendo, e o Guilherme Boulos também já se comprometeu, é a revogação imediata do confisco da aposentadoria do confisco dos 14% dos aposentados. O servidor municipal aposentado na cidade de São Paulo está sendo descontado de maneira incoerente, de maneira ilegal, ilegítima, qualquer adjetivo que você queira dar, né? 14% dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço municipal que trabalharam, que contribuíram com a sua previdência municipal e agora, depois de aposentado, estão sendo confiscados 14%. A gente tem que revogar urgente. Eu me comprometi com o pessoal do Sindicep,
né, em apresentar uma lei, uma das primeiros projetos de lei, em caso sendo eleito, mas para isso eu vou precisar do seu voto, 13110 no dia 6 de outubro, em ter uma lei que crie uma mesa de negociação permanente. São Paulo não tem. Isso foi uma experiência que a gente fez em Diadema e que deu super certo, que é você ter um calendário por lei. Porque muitas vezes, Cosmo, Rafael e o pessoal da TVT aqui, muitas vezes a gente acaba errando, nós, que eu digo de esquerda, quem é de esquerda, governo de esquerda, porque a gente acha que faz programa, faz projeto, tá, que vai ficar pro resto da vida. Não, tem que ser na força da lei. A Marta criou um sistema de negociação e que funcionou no governo dela. Depois o Haddad retomou, né? Então, quando a Marta sai em 2004, extinguiram o sistema de negociação permanente. Depois, quando o Haddad volta, ele retoma o sistema de negociação. Depois do Haddad, só tem uma ata. Se você procurar aí no site, der um Google, né? É Sistema de Negociação Municipal, SNM, se não me falha a memória. Se você der um Google aí, só vai ter uma ata, né? Desde quando o Haddad saiu para cá, só teve uma ata. Então, ou seja, você não tem transparência na negociação. Então a gente quer ter uma mesa de negociação permanente em lei, com calendário, com as categorias, que respeitem as datas bases, né? Então, ou seja, é fundamental você dar essa transparência. E isso com o projeto de lei, a gente vai garantir que não só no governo do Boulos e da Marta, mas em todos os outros governos vai ter uma mesa de negociação permanente com servidores e servidoras municipais. Deisson, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas queria agradecer imensamente a tua participação aqui no TVT Cidades e que quem nos acompanhou na TVT, na Rádio Brasil Atual, no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, possa aí te ouvir e aí ouvir os prefeituráveis e, no final das contas, no dia 6 de outubro, faça a melhor escolha de acordo com aquilo que você viu de proposta ou não do seu candidato ou da sua candidata preferida. Deisson, obrigado, viu? Boa sorte para você. Esperamos, quem sabe, poder te receber aqui em uma próxima oportunidade. Imagina, Rafael, Cosmo, todo mundo aqui da TVT, da Rádio Brasil Atual, parabéns, comunicação decente, comunicação de qualidade, comunicação democrática, é o que vocês fazem aqui. Muito me honra quando vocês me convidam para vir aqui. Eu quero vir de novo, viu? Eu tô que nem o Luan Santana. É só você fazer assim que eu volto, viu? E pedir para todo mundo aí o voto, 13110, dia 6 de outubro. A nossa campanha está em todos os cantos da cidade de São Paulo. Agradecer imensamente todo mundo que tem construído a nossa campanha. E quem quer conhecer um pouco mais sobre a gente, entra nas redes sociais, @JasonSilva13. É 13 porque eu sou do time do Lula e queria dizer para todo mundo votar 13110 e Guilherme Boulos 50. Muito Obrigado, bem. gente. Com a participação do Jason, a gente vai terminando mais uma edição do TVT Cidades e agora na TVT News você continua com a nossa programação com o seu jornal. Aqui na Rádio Brasil Atual nós retornamos às 5 da tarde com o Jornal Brasil Atual e sempre às 18 horas TVT Cidades. Tchau, gente! Tchau!